Imagine um Brasil onde bandeiras com suásticas tremulam nos prédios do governo, um Brasil onde as ruas são patrulhadas por soldados da NCS e as rádios transmitem discursos em alemão. Parece um roteiro de um filme muito doido, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que isso quase aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se tornou uma peça estratégica no tabuleiro global, e a Alemanha nazista tinha planos sombrios para o nosso país. Documentos revelam que Hitler e seus generais viam o Brasil como um território crucial para expandir o seu domínio. Mas como seria essa invasão? E o que fez com que ela nunca acontecesse? Hoje você vai descobrir a história secreta de quando o Brasil quase foi tomado pelos nazistas. Mas antes de começarmos a contar essa história, como de costume quero pedir uma ajuda para você. Uma ajuda que não vai te custar nada, em alguns segundos você vai realizar. Por favor, tá vendo esse botão escrito inscreva-se? Clica nele agora, ativa o sininho das notificações e por último, deixa o seu gostei nesse vídeo. Assiste até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. Depois desse vídeo você vai dar uma aula para o seu professor de história. Brincadeira. Então bora lá pro vídeo! Nos anos 1930, muito antes do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, o país já estava na mira da Alemanha de Hitler. O Brasil tinha algo que os nazistas queriam: posições estratégicas e recursos naturais abundantes. O Atlântico Sul era uma rota crucial para os aliados, e dominar o Brasil significaria cortar esse acesso. Além disso, o país tinha grandes reservas de minério de ferro, matéria-prima essencial para a máquina de guerra alemã. Mas havia também outro fator que tornara o Brasil um alvo ainda mais tentador. Na época, mais de 100 mil alemães viviam no Brasil, principalmente no sul, formando colônias inteiras que preservavam a cultura e a língua alemã. Algumas dessas comunidades chegaram a exibir símbolos nazistas em escolas e em eventos. E o pior, os nazistas sabiam disso. Documentos revelam que a Alemanha financiou propaganda no Brasil e até tentou infiltrar agentes para ganhar influência política no país. O plano? Transformar o Brasil em um aliado, quem sabe, ou uma colônia nazista. A prova mais chocante de que Hitler tinha planos para a América do Sul apareceu em um mapa secreto conhecido como Mapa de Zemmemer Sul-Americano. Não sei se eu estou pronunciando certo porque é muito difícil essa palavra. Esse documento, revelado pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em 1941, mostrava um plano nazista para invadir a América do Sul, em regiões controladas pelo eixo. O Brasil seria dividido como Sul e Sudeste sob influência alemã. Mas como os nazistas fariam isso? Eles tinham uma estratégia clara: infiltrar agentes, desestabilizar o governo e, em um momento oportuno, tomar o controle. E a verdade é que eles estavam mais perto disso do que nós imaginamos. No início dos anos 1940, o Brasil ainda não havia entrado oficialmente na Segunda Guerra, mas a neutralidade do país não impediu a Alemanha de agir. No ano de 1942, submarinos alemães começaram a atacar navios brasileiros no Atlântico. A população brasileira não sabia, mas o mar estava se tornando um campo de batalha invisível. Entre julho e agosto daquele ano, o Brasil perdeu 21 navios mercantes para os temidos U-Boats nazistas. Os ataques mataram mais de 600 brasileiros e espalharam o terror pelo Brasil. O governo Getúlio Vargas não teve escolha. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha. O que aconteceu depois disso foi um verdadeiro jogo de xadrez entre os nazistas e os brasileiros. Com o Brasil oficialmente na guerra, o risco de uma invasão se tornou mais real. Relatórios militares indicam que Hitler estudava um plano para estabelecer uma base nazista na costa brasileira. Os nazistas sabiam que, se pudessem controlar uma cidade como Natal, por exemplo, ou Recife, poderia usá-la como um ponto estratégico para atacar os aliados no Atlântico Sul. Ao mesmo tempo, a inteligência brasileira começou a desmantelar células nazistas no país. Espiões alemães foram capturados, rádios clandestinos foram fechadas e Getúlio Vargas começou a reprimir qualquer atividade pró-nazismo. Mas a guerra ainda não estava acabada.
Se os nazistas pensaram que o Brasil ficaria de braços cruzados, estavam muito enganados. Em 1944, o país enviou mais de 25 mil soldados para lutar na Europa, com a chamada Força Expedicionária Brasileira. Os soldados brasileiros enfrentaram o exército alemão na Itália e ajudaram a libertar cidades do domínio nazista. O Brasil provou que não era um país fraco e que estava do lado certo na história. Mas e se Hitler tivesse conseguido executar os seus planos? Como seria um Brasil nazista? Se os nazistas tivessem conseguido uma base militar no Brasil, os aliados teriam perdido uma posição estratégica essencial. Isso poderia ter prolongado a guerra e talvez até mudado o seu resultado. Além disso, se o nazismo tivesse se infiltrado mais profundamente no governo brasileiro, poderíamos ter visto um regime autoritário alinhado com Hitler. Um Brasil onde a liberdade teria sido substituída pelo medo e a opressão. Felizmente, a história seguiu um rumo diferente, como nós sabemos. O Brasil pode não ter sido invadido pelos nazistas, mas isso não significa que não estivéssemos em um grande perigo, não é mesmo? Hoje essa história quase esquecida serve como um lembrete de como os rumos e o mundo pode mudar rapidamente. E se você quiser mais histórias como essa, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E eu quero saber de você agora, já clicou aí no joinha? Agora comenta aí, vai, você sabia dessa história? Eu não sabia, nunca tinha aprendido sobre isso. Mas eu confesso que fico até surpreso pela força que o Brasil teve de resistir a essa intenção e mais, ainda ajudar a combater a Alemanha. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.